Bem, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar hoje nossa aula, dando continuidade ao nosso curso. E hoje nós vamos tratar de poder legislativo. Na última aula tratamos de separação dos poderes e agora iremos tratar sobre poder legislativo. Vou aqui apenas compartilhar com vocês o material. Está aí na tela, compartilhado. Pois bem, vamos tratar do poder legislativo, que está disciplinado, né, na nossa Constituição, justamente referente no título que faz menção ao título 4, que faz menção da organização dos poderes, né? E inicia no capítulo 1 justamente referente ao poder legislativo. Está previsto no artigo 44. Nós, na última aula, fizemos aquele preâmbulo sobre a separação dos poderes, sobre a questão da teoria dos pesos e contrapesos, né? É importante a gente ter essa compreensão. Não existe nenhum poder, todos os poderes são autônomos e independentes, independentes entre si, independentes, mas também existe uma certa interdependência no que se refere, nós vimos, a alguns mecanismos de fiscalização, né? De controle de um poder em relação ao outro. E isso está bastante evidenciado na teoria dos pesos e contrapesos, que tem justamente esse intuito de construir uma harmonia entre os poderes, para que nenhum poder se sobreponha ao outro, ou que nenhum poder tenha evidência mais do que um em relação ao outro. E vamos tratar hoje especificamente do poder legislativo, né? Pois bem, no Brasil, em relação à Câmara Federal e ao Congresso e ao Senado, né? No Brasil, em referente ao âmbito federal, funciona, vigora o bicameralismo, né? O bicameralismo porque o nosso Congresso Nacional ela é formada por duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado da República. Alguns dizem a Câmara Baixa e a Câmara Alta, né? Apelidadas. Mas, na realidade, o Senado Federal da República, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, nós vamos perceber e compreender que elas exercem funções distintas em relação ao poder legislativo em que atuam. Pois bem, geralmente Boa tem um noite, aspecto professor. mais... Boa noite, querida. Geralmente o Senado, né, tem um aspecto de uma casa revisora, né? E a Câmara de Deputados, necessariamente, é onde, em tese, né, por ser denominada como a Casa do Povo, é onde, em tese, se originam a maioria dos projetos de lei. Pois bem, dando continuidade, né, então, como eu já tenho me referido, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, a Câmara dos Deputados, é justamente constituída pelos representantes do povo, e a segunda pelos representantes dos Estados-membros e do Distrito, adjetivando assim o nosso bicameralismo como tipo federativo como visto. Uma coisa peculiar, não sei se todos sabem, mas todos não têm a obrigação de saber, por isso que estão aqui cursando o curso de Direito. Vocês sabem que... Alguém está pedindo para entrar, só um minutinho. Vocês sabem... Só um minuto. Juliana. Juliana... Juliana caiu, a gente conseguiu entrar, mas vamos lá, ela volta a solicitar a entrada. Vocês sabem que o Senado Federal, devido a representar os estados da federação, e o nosso pacto federativo, né,
afirma que não existe um Estado que se sobrepõe ao outro, né? O Pacto Federativo, todos os Estados estão sobre a mesma representatividade. Por isso que no Senado Federal, todos os estados, né, elegem apenas 3 senadores. Então, o Senado Federal, na sua composição de 81 senadores, é justamente devido a que cada estado, independente da sua posição econômica, da sua pujança econômica ou da sua população, todos os estados, de forma equidânime, elegem apenas 3 senadores para o Senado. E isso representa o Senado enquanto casa representativa do Pacto Federativo, representando os estados da federação. Diferente do Senado, a Câmara de Deputados, né, a Câmara dos Deputados, por ela representar o povo, ela representa o povo tendo a representatividade vinculada à questão da densidade populacional de cada estado, né? Então, há uma divergência de representações referentes a cada estado no que se refere ao quantitativo de deputados eleitos por estado. Nós vamos ver isso também de forma detalhada. Então, assim, pelo exposto, outra não poderia ser a redação do artigo 44, que diz: o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E no parágrafo único diz que cada legislatura terá duração de 4 anos. E aí um adendo, né? Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Só que quem se elege para o Senado Federal, o mandato do senador ele é composto por 2 legislaturas, ou seja, ele é composto por 8 anos, né? Então, um deputado federal, o mandato geralmente é de 4 anos, a cada 4 anos se renova a Câmara dos Deputados, e o Senado, ela se renova a cada 1/3, né? Vocês podem ver que tem eleição que se elege apenas um senador e tem eleição que se elegem 2 senadores por estados. Ao todo são 3 por estados. Então, sempre há uma renovação na Câmara, perdão, no Senado Federal de 1/3, dependendo da eleição, ou de 2/3, dependendo da eleição, quando se votam em 2 senadores por estado. Certo? Pois bem. Vamos falar um pouco da estrutura do poder legislativo estadual, municipal e distrital e também dos territórios federais. Vejam bem, o poder legislativo em âmbito estadual, municipal, distrital e dos territórios federais, esses últimos se forem criados, né? Ao contrário da estrutura do legislativo federal, que repito, que é bicameralismo, né? Bicameral, a Câmara e o Senado, os demais legislativos, né, seja ele estadual, municipal e distrital, nós temos o tipo de unicameral, ou seja, é composto apenas por uma casa legislativa, né? Então, cada município tem uma Câmara Legislativa. Aqui nos estados, aqui no estado de Pernambuco, nós temos apenas uma Assembleia Legislativa. Então, não existe, né, no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, a peculiaridade que nós temos no âmbito federal, onde existe onde existe a peculiaridade do bicameralismo, né? Nós temos apenas uma casa legislativa em relação aos demais poderes. Isso está tudo previsto no artigo 27, 29, 32, 33, parágrafo 3º da nossa Constituição. A estrutura do Poder Legislativo Estadual, né? Como já me referi, ela é uma estrutura
prevista no unicameralismo, né, o Poder Legislativo Estadual exercido pela Assembleia Legislativa, e compostas pelos deputados estaduais que também representam o povo do Estado, né? Então, vejam que quem representa a população, o povo, no âmbito estadual, são justamente os deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa. Então, os interesses do povo, do ponto de vista do âmbito estadual, quem representa são os deputados estaduais. Os deputados federais representam também o povo, só que no âmbito da instância federal, né? E aí nós vamos ver que as peculiaridades da legislatura, né? O que pode e o que não pode um deputado federal legislar, e qual é a competência dos deputados legislarem, dependendo do que está previsto em cada Constituição estadual. Vamos lá. Uma coisa interessante é como é que se define, né? Como é que se chega ao número de deputados estaduais em cada Assembleia Legislativa? Para a gente entender, né? Como é que se chega a esse número? Isso também está previsto no artigo 27, caput, da nossa Constituição, que diz o seguinte, artigo 27, caput. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, vamos explicar isso, né? Ficou meio confuso. Só repetindo aqui o que prevê o caput do artigo 27. Juliana, boa noite. Entrou Camila agora. Juliana tem entrado, eu pensei que ela tinha caído, mas ela está aqui na sala. Repetindo aqui o artigo 27, caput. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Vamos explicar isso, né? Vejam. Até o número de 12 deputados federais, os estados que têm até 12 deputados federais, o número de deputados estaduais será obtido pela multiplicação por 3. Fica fácil, né? Por exemplo, se eu tenho um estado, por exemplo, deixa eu citar aqui, Alagoas. Eu não sei se Alagoas tem 12 deputados federais, mas estou aqui conjecturando. Se Alagoas tem 12 deputados federais, então o número de deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Alagoas será 12 multiplicado por 3, que dará 36, certo? Só que, se o Estado tiver acima de 12 deputados federais, segue a seguinte fórmula que está prevista no caput do artigo 27. Qual é a fórmula? É essa fórmula que está aí, ó. Y, né? Vamos rememorar aqui um pouco de matemática. Y representa justamente o número de deputados estaduais que eu quero descobrir. E X é justamente o número de deputados que compõem o Estado acima de 12. Então, veja, acima de 12 segue o seguinte a fórmula, X mais 36, em que Y corresponde ao número de deputados estaduais, certo? Deixa eu só colocar aqui, Daniel. Toda vez que alguém pede para entrar, eu tenho que voltar. Só um minuto. Então, vejam que Y corresponde ao número de deputados estaduais e X ao número de deputados federais.
A fórmula para facilitar pode ser assim resumida: x igual a y igual a x mais 24, em que y corresponde ao número de deputados estaduais e x ao número de deputados federais quando forem acima de 12. Por exemplo, havendo 13 deputados federais, o cálculo seria o seguinte: nós chegaríamos ao quantitativo de 37 deputados estaduais num estado que tem 13 deputados federais. Por quê? Vejam que o X, ele representa o número de deputados federais que cada estado tem. Então, se eu tenho 13 deputados federais, então bota aqui na fórmula 13 menos 12, que é 1, mais 36 dará 37, ok? Então, a fórmula sempre é essa. X, para eu saber o número de deputados estaduais em cada estado, é sempre X, que é o número de deputados federais do estado, menos 12, e o resultado dessa subtração a gente soma a 36. E nós vamos descobrir o número de deputados estaduais. Por exemplo aqui, coloquei Pernambuco, por exemplo. Pernambuco, nós temos 25 deputados federais. Então, colocando 25 deputados federais, vamos lá, é 25 menos 12, que dá 13, somado a 36, né, que dá 49 deputados estaduais. Então, a nossa Assembleia Legislativa de Pernambuco é composta justamente por 49 deputados estaduais. Então, esta fórmula, ela está prevista no artigo 27 caput da nossa Constituição Federal. Então, é de fácil percepção, né, que com essa fórmula, né, do caput do artigo 27, né, a quem está aí previsto, a gente consegue descobrir, claro, sabendo o quantitativo de deputados federais que representam cada assembleia, cada estado, a gente sabe o quantitativo de deputados estaduais. Vamos fazer aqui uma nova conta, né? uma nova simulação. Por exemplo, São Paulo é o estado da federação onde tem mais deputados federais. A bancada de São Paulo é composta por 70 deputados federais. Então, para você saber quantos deputados federais, para você saber quantos deputados estaduais tem na Assembleia Legislativa de São Paulo, você pega 70 menos 12, que é igual a 58, e soma a 36. Então, vejam que na Assembleia Legislativa de São Paulo existem 94 deputados estaduais. Então, essa fórmula é a fórmula do artigo que está prevista, né, no caput do artigo 27, em que você sempre pega o quantitativo de deputados federais, subtrai de 12 e soma a 36, e aí você irá descobrir justamente os números dos deputados estaduais que compõem cada assembleia. Isso se cada estado tiver apenas o número acima de 12 deputados federais. Se cada estado tiver apenas 12 deputados federais, né, 12, até 12, você só basta multiplicar por 3, que chegará ao número, ok? Então, sempre é o seguinte, até 12, multiplica por 3. Acima de 12 deputados federais por estado, você sempre subtrai o número de 12 e soma 36, que chegará ao número exato do quantitativo de deputados estaduais por Assembleia. Ok, minha gente? Todos entenderam? Se não entenderam, eu repito, tá?
eu ver quem entrou aí, quem entrou aí, Augusto entrou aí. Boa noite, Augusto, seja bem-vindo aí, amigo. Então, é uma continha fácil, tá? Do artigo 27 caput, e a fórmula está aí. Não, sem nenhuma dificuldade para chegar a esse numerário do quantitativo de deputados estaduais por Assembleia. Vamos lá. O mandato dos deputados estaduais, como também dos federais e dos vereadores, sempre é de 4 anos, né? Uma coisa interessante no que se refere à questão da imunidade e remuneração, né? As regras da Constituição Federal sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, perdão, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença e impedimentos e incorporação às Forças Armadas serão aplicadas aos parlamentares de acordo justamente com o artigo 27, parágrafo 1º. Então, tudo que se aplica, né, em relação ao que prevê a Constituição Federal em relação aos deputados federais, se aplica também aos estaduais, né? Então, assim, o parágrafo primeiro diz o seguinte: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença e impedimentos e incorporação às Forças Armadas, certo? Então, em tese, tudo que se aplica aos deputados federais, no que se refere a isso, também se aplica aos estaduais. E como é que é calculado, né, o subsídio, né, o salário dos estaduais, dos deputados estaduais? Vejam, isso está previsto justamente no artigo 27, parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, não podendo ser superior a 75% daquilo que foi estabelecido em espécie para os deputados federais. Observado aí o artigo 39, parágrafo 4º, várias ressalvas, 57, parágrafo 3º, 150, inciso 3º, enfim. Então, vejam que um deputado estadual, o seu salário, ele é fixado por lei da iniciativa da Assembleia Legislativa, geralmente todo mandato legislativo, né? O período legislativo, geralmente os deputados aprovam a lei para aumentar, sempre é assim, né? Sempre é no final de um mandato para aumentar, já para presumir o aumento, porque tem que ser um ano anterior, justamente prevendo a nova legislatura que irá assumir já com o devido aumento, né? Geralmente é assim, para não, uma forma de que eles entenderam, né, de evitar qualquer tipo de repercussão negativa, né, de dar aumento a si mesmo, eles preferem dar aumento para a próxima legislatura. Geralmente esse entendimento que eles vêm adotando uma prática que é corriqueira, né? Então, vejam, além disso, né, quando você estabelece esse limite de 75% de um deputado federal, né, na realidade, no âmbito do poder legislativo, também se estabelece trata-se também de um subteto do funcionalismo a ser respeitado no âmbito do poder legislativo estadual, né? E essa regra é justamente a que está prevista no artigo 37, inciso 11, que foi da reforma da Previdência na emenda constitucional 41. Então, esse artigo 37 ele é interessante porque ele prevê justamente o teto dos funcionários públicos em cada ente federado, né? É um artigo muito, inclusive,
cobrado em prova, enfim. Diz o seguinte: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, artigo 37, inciso 1º, tá? Inciso 11º, perdão, inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluído as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, né, que é o teto máximo, dos ministros do STF, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Distrito do Tribunal de Justiça, limitando-se a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário. Então, vejam que esse teto, né, do Poder Legislativo estabelece justamente um subteto em relação ao funcionalismo público. E o artigo 37, parágrafo 12, diz o seguinte: deixa eu ver aqui. Perdão, não é parágrafo não, é inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, vejam que, mesmo que o salário de um deputado federal, quando você faz a razão de 75% que um deputado estadual ganha, o teto limite máximo de 75% do que ganha um deputado federal, esta razão também tem que estar vinculado e seguir o que dispõe o inciso 12 do artigo 37, que diz que um deputado estadual não pode ganhar mais do que um governador do estado, do seu respectivo estado, né? Então, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, vejam que existem essas duas delimitações, né? Uma em relação ao subsídio, que é 75% do que ganha em espécie um deputado federal, e o membro do Poder Legislativo, ele não pode ganhar acima do que ganha o chefe do Poder Executivo, né? Isso porque a parte final é bem clara ao dizer que a flexibilização da PEC paralela não se aplica ao subsídio do deputado estadual, que continua sendo parâmetro nos limites do artigo 37, artigo 37, inciso 11, que não foi modificado. Então, vejam que existe, né, essas duas delimitações, certo? Pois bem, em relação, né, à estrutura do poder municipal, né, das câmaras municipais, igual à Assembleia Legislativa, também é exercida através do unicameralismo, né? O Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal, e os vereadores também representam, né, o povo, né? Nós estamos esse ano justamente em período de eleição, né, campanha política, aí, enfim, de vereadores, na renovação da Câmara de Vereadores dos municípios, e os números de vereadores, né, para quem não sabe, a própria Constituição ela delimita nesse sentido. Então, veja, vamos lá.
O número de vereadores será estabelecido de acordo com o número de habitantes de cada município, até os limites máximos prescritos no artigo 29, inciso 4 da Constituição, nos termos da redação dada pela Emenda Constitucional 58, de 2009. A fixação em si, simplesmente pela lei orgânica de cada município, e não por resolução de sua Câmara de Vereadores, né? Então, vejam que é a lei orgânica de cada município que estabelece, claro, de acordo com o que prevê a Constituição, que determina o quantitativo do número de vereadores em cada município. O artigo 29, caput, diz o seguinte: os municípios, né, nós já vimos isso, reger-se-á pela lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício de mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Então, veja que a fixação, ela é fixada pela lei orgânica de cada município, respeitando, nós vamos ver, os limites estabelecidos pela Constituição. A lei orgânica, por sua vez, define esse número, vinculando o Parlamento Municipal, que não poderá alterá-lo. Isso porque o Parlamento, ao estabelecer em sua lei orgânica até o limite constitucional máximo, pode querer limitá-lo de acordo com a receita daquele ente federativo. A título de curiosidade, né, cabe lembrar que antes da Emenda Constitucional 58, a resolução número 21.702 do TSE, partindo do julgamento do RE 197/917, definiu a proporcionalidade em relação ao município de Mira Estrela, que produziu efeito para todos os municípios no Brasil. E aí o seguinte, nós vamos ver, né, que o quantitativo de vereadores em relação a cada município está prevista justamente a partir do artigo 29, inciso 4, né, que elenca o quantitativo de vereadores. Pois bem, vamos lá. Eu não vou ler todo o artigo porque ele é muito extenso, né? Ele é composto de alíneas que vai até a letra W, mas só a título de informação, né? Por exemplo, vamos se apegar aqui à cidade do Recife, né? Recife, me parece que tem mais de 1,5 milhão de habitantes, não é isso? Recife tem, me parece que mais de 1,5 milhão de habitantes, salvo me engano. Ou é 2 milhões? Não, é mais de 1 milhão eu acho que é mais de 1.800.000. Enfim, a linha P39 diz o seguinte: os municípios com mais de 1,5 milhão de habitantes e até 1.800.000 habitantes terão a Câmara composta com 39 vereadores. E os municípios acima de 1.800.000 até 2.400.000 habitantes terá uma composição de 41 vereadores. Então, vejam que o artigo 29, inciso 4, ele regulamentou o dispositivo constitucional e aí fazendo justamente toda essa delimitação em relação aos números de vereadores de acordo com a população de cada município, né? Então, o mínimo que uma Câmara de Vereadores pode ter é 9 vereadores. Não? Então, naqueles municípios que tenham até 15.000 habitantes, municípios pequenos, né? Geralmente, todas as câmaras são compostas de 9 vereadores. E a título de informação, uma Câmara Municipal ela pode ter no máximo, que é justamente os municípios acima de 8 milhões de habitantes, no caso de São Paulo, eu creio, 55 vereadores. Então, podemos ter câmaras que vai de 9 vereadores até o limite
de 55, né? Uma coisa interessante, né, no que se refere à inviolabilidade e imunidade material dos vereadores. Essa questão que envolve mais a questão penal, né, mas a título de informação, os vereadores, eles só têm imunidade na circunscrição do município em que ele atua, né? Isso está previsto no artigo 29, inciso 7º, que diz o seguinte: perdão, inciso 8º, tá? Eu disse 7º, mas inciso 8º. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos e exercício do mandato. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, vejam que os vereadores, né, eles têm delimitado a sua imunidade material, né, daquilo que eles falam, da sua inviolabilidade, daquilo que eles manifestam em relação às suas opiniões, desde que aquilo que eles se manifestam esteja vinculado ao seu mandato, apenas na circunscrição do seu município, né? Então, existe essa delimitação em relação aos vereadores. No que tange à remuneração dos vereadores, né, está previsto no artigo 29, inciso 5º, que diz o seguinte: os subsídios, o artigo 29, inciso 5º diz o seguinte: os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe o artigo 37, inciso 1º, que é aquele que nós já lemos, né? E o artigo 39, parágrafo 4º, né, que também estabelece o limite do poder executivo. Então, veja, as regras sobre a remuneração dos vereadores inicialmente foram fixadas no artigo 29, inciso 5º, cuja redação foi alterada pela emenda constitucional 98, e a emenda constitucional 92 acrescentou o inciso 6º ao referido artigo 29, né, que diz o seguinte: que o subsídio dos vereadores será fixado pela respectiva Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, observando o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos nas respectivas leis orgânicas, né? E aí estabelecendo os seguintes limites. Então, vejam que, diferente, né, do deputado estadual, que tem a vinculação fixada em relação ao salário do deputado federal, os vereadores, né, eles terão sua remuneração dos vereadores corresponderia, né, ela já correspondeu a 75 dos subsídios dos deputados estaduais, né? Era assim que se calculava anteriormente. Só que a emenda, né, a emenda constitucional de 25, né, de maneira mais transparente, o texto constitucional sofreu reforma por meio da emenda constitucional número 25, que alterou o inciso 4º do artigo 29 e acrescentou justamente o artigo 29, inciso A, à Constituição Federal, estipulando critérios mais claros e objetivos para o controle dos gastos, no caso, em análise do Poder Legislativo Municipal. Qual foi o intuito, justamente, dessa modificação? Foi evitar aquele chamado efeito cascata, né? Ou seja, o deputado federal dava aumento, tinha aumento, e aí o deputado estadual aprovava a lei, né? E você tinha um escalonamento. O vereador sempre poderia ganhar até 75% de um salário de um deputado estadual
que estaria vinculado a 75% de um deputado federal, né? Agora não. Agora, com as novas regras, a fixação dos percentuais não ficará mais ao puro arbítrio dos vereadores, através de lei de iniciativa da Câmara de Vereadores, na medida em que os percentuais máximos já foram estabelecidos pelo próprio Poder Constituinte, derivado na reforma da emenda 25 de 2000, da emenda constitucional. De acordo com as regras previstas no artigo 29, inciso 6º, o limite máximo dos subsídios dos vereadores continua a ser 75% dos deputados federais, porém variável de acordo com o número de habitantes de cada município, né? Então, aquele efeito cascata automático não mais subsiste. Porém, é variável de acordo com o número de habitantes de cada município e deve seguir a tabela abaixo, não podendo o total da despesa com a remuneração dos vereadores ultrapassar o montante de 5% da receita do município, né? Isso está previsto no artigo 29, inciso 7º. Então, vejam que coisa interessante. E aí, essa tabelinha, ela é esclarecedora porque ela coloca essa tabela aqui, ela destrincha o que diz o artigo 29, inciso 7º, tá? Então, veja, nos municípios, né, em que a população for menor do que 10 mil habitantes, o subsídio máximo do vereador será 20% do subsídio dos deputados estaduais. Nos municípios que têm entre 10 mil e 50 mil, será 30% dos subsídios dos deputados estaduais. Nos municípios de 50 a 100 mil, 40%. De 100 a 300 mil, 50%. De 300 a 500 mil, 60%. E de acima, né, de 500 mil, será, sim, 75%. Então, aquele efeito cascata, né, seria um absurdo, por exemplo, um município pequeno, um município aqui, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, um município pequeno, como Santa Terezinha, né, nem sei se alguém conhece esse município, Santa Terezinha, lá no sertão do Pajeú, um município pequeno de Pernambuco, como outros que nós temos. Imagine se um vereador pudesse ganhar, à época, né, com efeito cascata, 75% do que ganhasse um deputado estadual já estaria vinculado ao salário de 75% de um deputado federal, né? Seria um verdadeiro escárnio, né? Um município pequeno arcar com um salário de grande vulto no que se refere a um salário vinculado do deputado federal. Então, por bem, né, o legislador constituinte, né, através da emenda constitucional, delimitou, né, o subsídio dos vereadores, vinculando esses limites máximos, atrelando ao número de habitantes em relação a cada município, tá bom? Então, vamos lá. Dessa forma, de acordo com as novas regras, o subsídio dos vereadores será fixado pela respectiva Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, ou seja, fica vedado tal prática na legislatura vigente, né? Na verdade, a fixação dos subsídios continuará a ocorrer na legislatura período de 4 anos ao mandato, imediatamente anterior à subsequente, porém até os limites máximos já previamente determinados pela emenda constitucional número 25, de acordo com os números de habitantes dos municípios. Isso porque, conforme já decidiu o STF, a fixação de subsídios na mesma legislatura caracteriza ato lesivo não só ao patrimônio material do poder público, como à moralidade administrativa, patrimônio moral da sociedade. Isso foi decidido pelo ministro Maurício Correia em 98. Ressalta-se que na fixação do subsídio deverão ser observados as regras previstas da Constituição Federal e da Constituição Estadual, bem como os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica, né? Então, houve uma certa moralização, né, em relação não só ao aumento, né, atrelado à questão do número de habitantes, mas também em relação
aqui você mesmo, né, o vereador, não poder, né, se limitar, não dar aumento a si próprio, né, sempre vinculado à próxima legislatura, não a mesma a que ele está atuando enquanto mandato. Cabe lembrar ainda o subteto determinado pela reforma da Previdência, né, no artigo 37, esse primeiro que nós já lemos, ou seja, no município, nenhum subsídio poderá ser superior àquele do prefeito, né? Pois bem, além das regras já mencionadas, a emenda constitucional número 25 trouxe outros limites de estes, todavia, em caráter genérico, os quais foram reescalonados pela emenda constitucional 58 de 2009, de acordo com o artigo 29, a linha A, que trata do total de despesa do Poder Legislativo Municipal, né? Incluído também o subsídio dos vereadores e excluídos os gastos com inativos. Não poderá ultrapassar também os percentuais indicados à tabela a seguir relativa ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Então, vejam, o subsídio do vereador, né, além daqueles limites atrelados ao quantitativo dos números de habitantes, os subsídios de vereadores não poderão, né, e aí, claro, excluindo os gastos inativos, não pode ultrapassar também os seguintes percentuais sobre o somatório da receita tributária referente às transferências previstas do artigo 153, parágrafo 5º, e do artigo 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Transformando isso em números, é o seguinte: nos municípios com habitantes menores do que 100 mil habitantes, os valores gastos com os subsídios dos vereadores também não podem ultrapassar 7% da receita, né, tributária do exercício anterior. Nos limites, nos municípios de 100 mil a 300 mil, esse teto cai para 6%. De 300 mil a 500 mil, cai para 5%. De 500 mil a 3 milhões de habitantes, não pode ultrapassar a 4,5%. De 3 milhões a 8 milhões a 4%, e de acima de 8 milhões a 3,%. Então, vejam que, em referência, no que se refere aos vereadores do subsídio, eles têm que estar justamente delineados nessas duas regras. Uma referente ao quantitativo populacional, que faz menção naquela escalonagem de percentual vinculado ao salário dos deputados estaduais, e, ao mesmo tempo, essa limitação dos subsídios referente a essa limitação das receitas, né, tributárias, efetivamente tendo como parâmetro não só a questão populacional, mas também as receitas referentes ao exercício anterior, limitando a esses valores de 6, 7, 6, 5, 4,5% e até 3,5%. Ok? Vamos lá. Então, além desses limites, né, previstos no artigo 29A, parágrafo 1º, né, que essa tabelinha aqui que eu coloquei, ela é justamente a que está prevista no artigo 29, artigo 29A da nossa Constituição, nos respectivos incisos, né? Eu apenas resumi nessa tabelinha, é o que está previsto justamente essa delimitação. Então, vamos lá. Então, resumidamente, né, para a gente entender melhor. Além desses limites que estão previstos nessa tabela do parágrafo 1º do artigo 29A, também acrescentando o estatuto que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com a folha de pagamento, incluindo os gastos com o subsídio dos seus vereadores, ou seja, a remuneração de total de todo o pessoal da Câmara dos Vereadores.
a despeito a essa regra constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara. Convém lembrar que, dentro dessa filosofia, a política de contenção de gasto do Poder Legislativo Municipal está prevista no artigo 29, inciso 7º, acrescentado pela emenda 192, já estabelecia que o total de despesas com a remuneração de vereadores, parte da folha de pagamento, não poderia ultrapassar o montante de 5% da receita do município, né? Então, vejam que, para realmente os vereadores, né, chegarem ao seu subsídio, eles necessitam atender a todas essas regras que nós vimos, né? 70% não pode estar comprometido, 70% da folha, com receita da folha da Câmara, está vinculado também com 5% da receita do município, né, a folha de pagamento, e, além disso, aquelas duas regras que nós vimos que vinculam em relação à questão populacional. Então, vejam que um aumento fora desses parâmetros, não cumprindo o que determina essas regras, constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara, né? Então, geralmente, quando há um indício, né, em relação ao aumento que não corresponde a essa regra, geralmente se apresenta, né, uma reclamação no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através do Ministério Público que atua no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? Vocês sabem que existe, né, no Tribunal de Contas de Pernambuco, em todos os tribunais de contas, existe o Ministério Público de Contas, né, que é um órgão autônomo, é vinculado ao Ministério Público, mas é uma carreira específica, né, dos tribunais de contas. Você presta concurso para ser membro do Ministério Público do Tribunal de Contas, né? É um dos concursos mais difíceis, uma carreira extremamente... Só se abre concurso, enfim, 10 em 10 anos, e geralmente, quando abre, são vagas, poucas vagas, e é realmente um curso muito difícil. E quando há indícios desse aumento que foge a essas regras, geralmente quem atua, né, é o Tribunal de Contas vinculado, é o Ministério Público vinculado ao Tribunal de Contas, que geralmente atua nessa fiscalização. Já o prefeito municipal, de acordo com as novas regras, além do crime de responsabilidade previsto no decreto de 201/67, praticará crime de responsabilidade caso deixe de efetuar os repasses dos valores para o Poder Legislativo, de acordo com as regras do artigo 29A, parágrafo 2º, incisos 1º, 2º e 3º, ou seja, o prefeito deve efetuar o repasse que supere os limites definidos no artigo 29 em análise, e se não enviar o referido repasse até o dia 20 de cada mês, e deve enviar o repasse a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Então, o prefeito é obrigado a efetuar esse repasse sob pretexto de também cometer o crime de responsabilidade. Isso também está previsto no artigo 29A, nos parágrafos 2º, inciso 1º, 2º e 3º. Vamos lá. Passando adiante, falar um pouco da estrutura do Poder Legislativo Distrital, né? Da Câmara Distrital lá de Brasília, né? Lá do DF. Né? O Legislativo Distrital é exercido pela Câmara Legislativa, né? No artigo 32 caput, e composto pelos deputados distritais, que representam o povo do Distrito Federal. A aplicação das características dos estados, como determina o artigo 32, parágrafo 3º, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa, aplica-se ao dispositivo do artigo 27, ou seja, todas as regras estabelecidas para os estados valem para o Distrito Federal. Né? Então, nós já vimos que a Câmara Legislativa, né, o DF, não tem vereadores. Lá no DF existe a Câmara Legislativa, onde são eleitos os deputados distritais, que exercem, né, esse papel de, ao mesmo tempo,
legislarem sobre as questões que envolvem assuntos de interesse e de competência dos estados, porque assim estão vinculados como deputados distritais, mas também exerce também um papel híbrido para legislar sobre a questão do poder local, né, que envolve também o município. A estrutura, né, do poder legislativo dos distritos federais, se houvesse, né, já existia, mas hoje não há mais, está prevista justamente no artigo 33, parágrafo 3º da nossa Constituição, que diz o seguinte: nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma dessa Constituição, haverá órgão judiciário de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público, defensores públicos federais, e a lei disporá sobre eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa, né? E o artigo 45, parágrafo 2º, diz o seguinte, que cada território federal elegerá apenas um número fixo de 4 deputados federais. Então, o número total de cada território federal será composto apenas de 4 deputados federais. Isso aí é um quantitativo fixo, né? Está fixado de acordo com o artigo 45, parágrafo 2º da nossa Constituição, que diz o seguinte: cada território elegerá apenas 4 deputados federais. Ok? Passando adiante, né? Vamos tratar agora especificamente do Congresso Nacional. Né? Vocês sabem que o Congresso Nacional tem atribuições distintas em relação à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Né? O Congresso Nacional é composto da reunião de ambas as casas. Então, vejam, cabe sempre ao Congresso Nacional, que está previsto no artigo 48, sempre com a sanção do presidente da República, e não se exige, né, nos casos quando a competência é exclusiva do Congresso Nacional e quando a competência é referente à Câmara e ao Senado, dispor sobre todas as matérias de competência da União especificamente. Então, vejam, isso é uma pegadinha. O artigo 48, caput, da Constituição Federal diz o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não se exigindo ou seja, não se exigindo a sanção do presidente da República para para o especificado nos artigos 49, que trata justamente da competência exclusiva do Congresso Nacional, do artigo 51, que trata das competências privativas da Câmara dos Deputados Federais, e do artigo 52, que trata da competência privativa do Senado. Então, vejam que apenas o que está prescrito no artigo 48, que é de competência do Congresso Nacional, mas que depende de sanção do presidente da República. E o caput fala que não é exigida, ou seja, não é exigida essa sanção naquilo que está previsto no artigo 49, 51 e 52. Então, vamos lá. O que é que cabe ao Congresso Nacional e que depende de sanção do presidente da República? A linha A, inciso 1º, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas.
O plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito, dívida pública e emissões de recurso forçado, e emissão de custos forçados. Então, veja que o orçamento anual sempre tem que ser votado pelo Congresso Nacional e o orçamento anual tem que ser sancionado pelo presidente da República. Por isso que é confusão todo ano, né? Não sei se vocês se ligam quando tem, enfim, reportagem nesse sentido, que é sempre um desgaste, porque tem que ser votado anualmente o orçamento, e esse orçamento tem que ser sancionado pelo presidente da República. Inciso terceiro, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, então é competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que se reunir, né, de forma unificada, e quando se faz menção ao Congresso Nacional, é uma sessão em que se reúne conjuntamente a Câmara e o Senado para discutir fixação de modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 5º, inciso 4º, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional e espaço aéreo e marítimo e bem de domínio da União, incorporação, inciso 6º, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de território ou estados ouvidas das respectivas Assembleias Legislativas. Inciso 7º, transferência temporária da sede do governo federal. Inciso 8º, concessão de anistia. Vejam que concessão de anistia é o Congresso Nacional que tem que aprovar e vai para a sanção do presidente da República, né? Vocês não se lembram daquela questão em relação à anistia, né, dos policiais militares que entraram em greve, né? Toda a discussão nesse sentido. Organização administrativa judiciária do Ministério Público, Defensoria Pública da União dos Territórios, Organização Judiciária do Ministério Público e do DF. Inciso 10º, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observando o que estabelece o artigo 84, inciso 1º, né? Então, vejam, em relação a esse artigo 84, em relação a esse inciso 84, perdão, em relação a esse artigo 84, inciso 6º, né? Que foi a redação dada pela emenda constitucional 32 de 2001, compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos públicos, né? Então, vejam, se o presidente da República vai fazer uma organização que não implica em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, ele pode fazer por decreto, certo? Agora, vejam, interessante a pegadinha, viu? Se for criação, transformação e extinção de cargos e empregos e funções públicas, ele deve observar o que prevê o artigo 84, a linha C, inciso 6º, a linha B, né? Ou seja, se for criação que tem aumento de despesa, tem que passar pelo Congresso Nacional, né? Isso está justamente previsto no artigo 84, inciso 6º. Artigo 84, inciso 6º, a linha B, que diz o seguinte: a linha compete ao presidente da República, né? Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre
organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos e órgãos públicos. E a linha B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, vejam, quando se tratar de criação, voltando para o artigo 48, inciso 10º, tá? Quando se tratar de criação, transformação e extinção de cargos e empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 34, a linha B. Se for criação e implicar em aumento de despesa, se for implicar em aumento de despesa, ele não pode fazer por decreto. Se não implicar em aumento de despesa e nem criação ou extinção de cargos ou órgãos públicos, ele pode fazer por decreto. Se não, tem que passar pela aprovação do Congresso Nacional. Ok? Pois bem. Vejam. Sim, terminando aqui, ainda no artigo 48. Inciso 11. Compete ainda ao Congresso Nacional, sob sanção do Presidente da República, criação e extinção de ministério e órgãos da administração pública, tratar sobre telecomunicações e radiodifusão, inciso 13º, inciso 13, perdão, matéria financeira, cambial, monetária, instituições financeiras e suas operações, inciso 14, moeda e seus limites de emissão, inciso 15, fixação do subsídio do Ministério Público, fixação do subsídio dos ministros do STF. Então, a fixação do salário dos ministros do STF depende de votação pelo Congresso Nacional, que passará a valer apenas se for sancionado pelo Presidente da República. Agora vejam, o artigo 49, ele trata de matérias exclusivas do Congresso Nacional, sendo dispensada a manifestação do Presidente da República através de sanção ou veto. Como veremos ao comentar nas espécies normativas, as atribuições referidas no artigo 49 são materializadas por decreto legislativo. Desta forma, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, vejam, as matérias previstas no artigo 48, elas dependem de sanção do Presidente da República. O presidente pode sancionar ou pode vetar. Existindo um veto, o Congresso se reúne para derrubar os vetos do presidente. As matérias previstas no artigo 49, de competência exclusiva do Congresso Nacional, elas não dependerão de sanção do Presidente da República e serão, materializadas, ou seja, serão validadas através do instrumento chamado decreto legislativo. E aí, o artigo 49, ele trata de matérias interessantes e importantes. Por exemplo, no inciso 1º fala: resolver definitivamente sobre tratados e acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar, inciso 2º, o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz e a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3º, autorizar o Presidente da República e o Vice-Presidente da República ao se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Então, vejam que naquela intervenção federal no Rio de Janeiro, a autorização veio através de decreto legislativo do Congresso Nacional. O presidente tem que submeter essa questão ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional tem que autorizar através do decreto legislativo.
São questões, são nuances, né? Que só a leitura do dispositivo e o dia a dia você vai pegando a diferença. Porque, por exemplo, em prova, o que, é que o examinador faz para lhe confundir? Joga uma matéria do artigo 48 e pergunta se ela depende ou independe de sanção presidencial ou se ela necessita de decreto legislativo, né? Você, na hora da prova, fica confuso porque, na verdade, são matérias específicas que dependem de sanção do presidente e outras matérias que estão previstas no artigo 49 e são materializadas através de decreto legislativo, né? Então, por exemplo, você já sabe que questões de intervenção federal, né, de estado de sítio, de estado de defesa, depende de autorização do Congresso Nacional, que é materializada através de decreto legislativo. Inciso 5º, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Mudar temporariamente a sua sede, né, do Congresso. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e senadores, né? E aí sempre respeitando a legislatura seguinte. Fixar também os subsídios do presidente e vice-presidente da República e dos ministros de estados, né? Julgar anualmente as contas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluído a administração indireta. Inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face de atribuição normativa dos poderes. Apreciar, inciso 12, apreciar os atos de concessão e renovação, de concessão de emissoras de rádio e televisão, né? Então, vejam que a concessão, né, quando se diz que o presidente da República vai cassar ou não vai renovar a concessão referente a emissoras de rádio ou de televisão, né? Sempre isso vem à tona, né? Veja que não depende meramente dele, né? Depende de um decreto legislativo. É competência do Congresso Nacional essa questão da renovação, da concessão de rádio e televisão, né? Então, muita gente diz, o presidente vai, né, cassar, não vai renovar o mandato da Rede Globo. Isso sempre vem à tona, né? Ou de outra emissora, enfim. Isso depende do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que aprecia, é o Congresso Nacional que justamente renova através do decreto legislativo. Isso tem um fundamento, né? Isso tem um sentido. Por que isso tem um sentido? Porque, na realidade, a época do regime militar era o presidente que podia tudo, né? Então, no momento que o legislador constituinte estabeleceu que, não, vamos colocar essa discussão para o Congresso decidir, né? Congresso que tem a representação do povo, Congresso que tem a representação dos Estados Federados, através dos senadores, é muito mais legítimo essa discussão estar vinculada a esse debate no Congresso Nacional. Inciso 13º, escolher 2/3 dos membros dos Tribunais de Contas da União, né? 14º, aprovar a iniciativa do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. 15º, autorizar referendo e convocar plebiscito. 16º, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e as pesquisas de lavra de riquezas materiais. Então, vejam que essa autorização de exploração em terra indígena depende do Congresso Nacional.
Essa discussão não depende exclusivamente do presidente da República. E, por fim, inciso 17, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Então, meus caros, né, vejam que, na realidade, as competências exclusivas do Congresso Nacional, né, que nós vimos aí com temas, né, interessantes e temas que são pautados diariamente no dia a dia da vida política do nosso país, muita coisa depende da autorização do Congresso Nacional, né, porque é matéria exclusiva do Congresso Nacional. Então, é importante a gente ter essa compreensão para também não estar falando besteira por aí, né? Vamos lá. Nós estamos chegando. Vou falar sobre Câmara de Deputados Federais para a gente encerrar por hoje, tá? A aula é um pouco cansativa, porque remete a essa leitura do código, que nós não podemos fugir, né? Inevitavelmente, essa leitura do código, porque é com a leitura do código que a gente se aprecia matérias que a gente não tem conhecimento e realmente tende a esclarecer algumas coisas, né, que no dia a dia geram celeumas, geram debates calorosos e muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente comete alguns equívocos do ponto de vista jurídico. Vamos lá. Em relação à Câmara dos Deputados, né, a Câmara dos Deputados representa, como já falei, né, representa o povo, né? O povo elege os deputados para lhe representarem, né? Outorga esse poder para lhe representarem. Por essa razão, cada estado e o Distrito Federal terá no mínimo terá um número diferente de deputados federais, variando de acordo com os números de habitantes de cada estado, né? Dessa maneira, o estado que tem menos habitantes terá menos deputados federais e vice-versa. O artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz o seguinte: o estado que tem menos deputados federais terá no mínimo 8 deputados federais. E o estado que terá mais deputados federais, no caso São Paulo, né, terá 70 deputados federais. Salvo me engane, salvo eu não esteja enganado, a segunda bancada de deputados federais é o estado de Minas Gerais, que tem 54 deputados federais. Esse número será fixado por lei complementar, levando-se em consideração os dados demográficos oficiais. Segundo o artigo 1º da Lei Complementar número 78, de 93, o número de deputados federais não ultrapassará o limite total, né, de 513. Segundo o artigo 1º, parágrafo único, feitos os cálculos da representação dos estados e do DF, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos tribunais regionais eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem disputados. Veja, esta, né, discussão chegou no TSE. Porque houve, né, um certo debate que essa lei complementar, ela atribuía ao Tribunal Superior Eleitoral a responsabilidade de determinar o número de deputados federais para cada estado. E aí o TSE editou uma resolução, essa resolução 23389 de 2013, justamente para regular, né, e dividir essa limitação dos números de deputados federais. Inclusive, alguns estados, né, à época, perdiam o número, perdiam cadeiras das vagas de deputados federais e outros ganharam. Pernambuco mesmo, com essa resolução do TSE de 2013, Pernambuco iria perder um deputado federal, né? Nós temos a bancada hoje de 25, e Pernambuco passaria a ter 24 deputados federais. Só que o STF, né, declarou inconstitucional o artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 78, de 93, com a seguinte justificativa: pois não poderia o Poder Legislativo delegar uma função típica, como a de fixar o número de parlamentares por estados ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí o STF decidiu da seguinte forma: o STF compete ao legislador complementar definir
dentre as possibilidades existentes, o critério de distribuição do número de deputados dos estados e do DF, proporcionalmente à população, observados os demais parâmetros constitucionais. De todo inviável transferir a escolha de tal critério que necessariamente envolve juízo de valor ao Tribunal Superior Eleitoral ou a outro órgão. Essa foi uma decisão de relator o ministro Gilmar Mendes, e que, na realidade, eu venho a concordar com o ministro, né? Porque essa delimitação, sinceramente, causaria estranheza, né? Você permitir que um tribunal pudesse delimitar e dizer o número de deputados federais, onde seria, na realidade, a atribuição do legislador, né? Do legislador federal delimitar em relação a isso. Né? Então, eu achei, por mais que prudente, uma decisão correta, porque você vincular um tribunal, né, dizer quantos deputados cada estado iriam ter direito, eu acho, era algo realmente muito estranho, né? Fugia da seara do tribunal legislar praticamente nesse sentido, né? Então, acho que mandou bem o STF nesse sentido. Em relação ao mandato de deputado federal, né, é de 4 anos, correspondente a esse período a uma legislatura. Está previsto no artigo 44. Nós sabemos que uma legislatura ela é composta, né, de 4 anos, e o período legislativo, né, que é cada ano, é composto por 2 sessões legislativas. Não é isso? Então, em cada 4 anos, há uma renovação dos deputados federais, né? E como nós já falamos de remuneração dos deputados estaduais e vereadores, o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, de acordo com a lei, essa DLG 276 de 2014, né, o subsídio mensal dos deputados e membros do Congresso Nacional, referido no inciso 7º do artigo 89, foi fixado em 33.763 a partir de 2015, né, igualando essa época ao subsídio mensal dos ministros do STF, que em 2018 fixou o teto do funcionalismo no valor de R$ 39.293,32. É um belo do salário, né? Dá para o cara pagar a feira no final do mês, né? R$ 39 mil por mês e também R$ 33 mil dá para o cara realmente fazer a feira no final do mês e não faltar a charque do feijão. Com certeza o feijão fica gordo. Um salário de R$ 33 mil, R$ 39 mil, dá para, né, comer um bocado de linguiça calabresa, até botar um paiozinho para o feijão ficar mais adubado. Inclusive, né, com tudo que tem direito, né, girimum, abóbora, couve mineira, um salário desse, amigo, não dá para reclamar da vida, né, é verdade? Pois bem, é isso, essa é a nossa realidade. Mas vamos lá. O negócio é pendurar esse salário na parede aqui da gente e acordar todo dia olhando, sonhando com esse salário para ver se a gente realmente se motiva nesse sentido. Porque realmente é um salário, um baita de um salário, viu? Vou te contar. Vamos voltar aqui para a nossa realidade. Eu, professor, queria ganhar 10% desse salário, já estava feliz. Mas vamos embora. Cada um com seus problemas, né, não? Vamos lá. Requisitos, né, para disputar o mandato de deputado federal, né? Isso está previsto, né, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º. Primeiro requisito, ser brasileiro nato ou naturalizado, né? A exigência de ser brasileiro nato é apenas para ocupar a presidência daquela casa, consoante o artigo 12, parágrafo 3º. Né? Então, vamos lá. O que é que diz o artigo? Isso é uma questão interessante, sabe, minha gente? O que é que diz o artigo 12, parágrafo 3º?
Vocês sabem que nós temos presidente da República, ó, um presidente do Congresso, um presidente, um deputado federal, presidente do Congresso, da Câmara Federal, o Rodrigo Maia, que ele tem cidadania chilena, né? Mas ele é brasileiro, mas tem cidadania chilena também. Vejam, o artigo 12, parágrafo 3º, diz o seguinte. Aqui, artigo 12, parágrafo 3º. Artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, de carreira diplomática e de Forças Armadas. Aí veja, meu amigo, veja que coisa interessante. Eu já vi muita gente falando besteira, dizendo que não, Rodrigo Maia não pode ser candidato a presidente da República porque ele é chileno. Ora, ele já é presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados. Se ele é presidente da Câmara dos Deputados, é porque ele é brasileiro nato. Porque o artigo 12, parágrafo 3º, diz o seguinte: são privativos de brasileiro nato os cargos. Ou seja, se não for brasileiro nato, não pode assumir o cargo de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, dos ministros do STF, de carreira diplomática e de oficiais das Forças Armadas e de ministro do Estado de Defesa. Primeiro, porque todos esses cargos, principalmente do presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado e ministro do STF, são cargos que estão na sucessão do presidente da República, né? Então, já vi muita gente dizer, não, mas o Rodrigo Maia, né, que é o atual presidente da Câmara, já se pensou lá atrás, enfim, na última eleição, que poderia ser candidato a presidente ou a vice, afirmando que ele não poderia ser candidato porque ele seria chileno, teria dupla nacionalidade, enfim. Mas ele já é brasileiro nato, porque se assim não fosse, não teria sido eleito presidente da Câmara dos Deputados, não é? Então, né, essa cileuma, por favor, quando vocês escutarem essa asneira, refute nesse sentido, que vocês já sabem que isso é um besterol. Uma outra exigência para o cargo de deputado federal é, sim, aí a idade, né, ser maior de 21 anos, né, ter uma idade maior de 21 anos. Vejam que para ser vereador, o limite mínimo é 18 anos, mas para ser deputado federal, tem que ter 21 anos, né? Pleno exercício dos direitos políticos, né, esse exercício é cobrado, né, de todo aquele que detém o interesse de disputar qualquer mandato eletivo, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Uma coisa interessante, né, é que está em discussão, né, através de emenda constitucional, a possibilidade ou não de reeleição, né, para o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, né, porque há um impedimento legal, constitucional, que um presidente, ou da Câmara ou do Senado, não pode pleitear a reeleição na mesma legislatura, né? Só na legislatura subsequente. Por isso que Rodrigo Maia foi eleito, porque ele sucedeu o antigo presidente da Câmara, o Eduardo, assumiu, se elegeu, né, que ele cumpriu o mandato tampão, se elegeu pela primeira vez na legislatura anterior e foi para a reeleição em outra legislatura, né? E agora existe essa possibilidade, né, em aprovar uma emenda constitucional, né, no sentido de realmente flexibilizar para que haja a possibilidade de existir a reeleição na mesma legislatura, né, somente em relação ao presidente do Senado, né, que o presidente do Senado se reelegeu justamente na mesma nessa legislatura.
Então, há essa discussão, né? Essa discussão está, enfim, é algo extremamente complexo, né? Porque, querendo ou não querendo, há uma quebra de uma regra, né? Uma regra constitucional, e para mudar isso tem que ser aprovada uma emenda constitucional nesse sentido. Então, não sei como é que vai se comportar o Congresso, a Câmara e o Senado nesse sentido. Mas há essa movimentação aí. Inclusive, já vi declarações do Rodrigo Maia dizendo que ele não vai colocar essa discussão em debate. Mas, enfim, né? Vamos esperar o que vai acontecer nesse sentido. Pois bem, vamos iniciar, né? E vamos apenas ler aqui, para finalizar hoje a aula de hoje. E aí, na próxima aula, nós vamos tratar da competência do Senado Federal, mas vamos só iniciar aqui a leitura do artigo 51, né, e eu vou me fixar aqui nas matérias de competência privativa dos deputados federais, né, que estão previstas no artigo 51 da nossa Constituição. Então, compete privativamente, né, a Câmara dos Deputados, né, e vejam que essa competência privativa da Câmara não depende de sanção presidencial, né? O que está previsto é justamente aquilo que está prescrito no artigo 48. Então, essas competências da Câmara Federal, que estão previstas no artigo 48, elas são materializadas através de resoluções. Vejam que as competências exclusivas do Congresso Nacional são matérias que estão materializadas através de decretos legislativos. Aquelas do artigo 48 dependem de sanção do presidente. Já essas do artigo 51, elas são materializadas porque são competências privativas da Câmara através de resoluções, né? Então vamos lá. O inciso primeiro diz o seguinte: compete privativamente à Câmara Federal autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra presidente e vice-presidência e vice-presidente da República e ministro de Estado. Então, é uma resolução que autoriza, né, a instauração de processo contra o presidente da República. Inciso segundo, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso terceiro, elaborar seu regimento interno. Inciso quarto, dispor sobre sua organização, funcionamento, a polícia legislativa, né? Criação e transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços de iniciativa de lei para fixação das respectivas remunerações observadas o parâmetro estabelecido. Então, se faz através de resolução. Então, veja que a Polícia Legislativa, né, que chama Polícia Legislativa Federal, aqui atua dentro do Congresso, perdão, dentro da Câmara, essa criação dela se faz através de resolução da Câmara dos Deputados. E também, no inciso 5º, perdão, eleger os membros do Conselho da República, né, para compor justamente o Conselho da República, que está previsto no artigo 89, inciso 7º. Então, veja, meus caros, que privativamente, a Câmara dos Deputados, né, detém essas atribuições, né? Vejam, em relação ao artigo 51, inciso 4º, né, cumpre notar que a Câmara dos Deputados tem competência apenas para a iniciativa de projeto de lei que visa a fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços, devendo necessariamente, depois de aprovada nas duas casas, a matéria e a sanção do presidente da República. Então, trata-se de novidade introduzida pela emenda constitucional número 19, que retirou da Câmara dos Deputados a competência privativa
para a fixação da remuneração. Devemos alertar que a competência para fixar idêntico subsídio para os deputados federais e senadores é do Congresso Nacional por decreto legislativo. Então, quando se trata de subsídios dos deputados, ou seja, salário dos deputados e senadores, a competência é do Congresso, através de decreto legislativo. Ok? Então, por hoje, né, nós encerramos, né, essa aula um pouco exaustiva, né, mas uma aula extremamente interessante, porque trata de questões que muitas vezes, no dia a dia, a gente se apega, né, por um debate ou uma atuação, digamos assim, política de um ente político, né, dizer que vai caçar determinada sessão, vai caçar determinada concessão de rádio e televisão, e, na realidade, não é dessa forma que ela é vinculada, muitas vezes, pela parte da imprensa, ou por alguns entes políticos, né, no afã de tentar debater ou se conjugar, ou se aliar a esses discursos políticos, essas deliberações políticas, e muitas vezes comete esses deslizes. Né? Então, é importante a gente se ater à leitura, eu repito, a leitura desses dispositivos. Eles são importantes, porque necessariamente a gente tem, né, através da nossa memória fotográfica, essa releitura, a gente vai se identificando com as matérias daquilo que a gente vai percebendo, e, na realidade, nas provas, o examinador realmente confunde a nossa cabeça nesse sentido, porque uma coisa que é de matéria exclusiva, que é apreciada muitas vezes por decreto legislativo, ele remete dizendo que é matéria do Congresso Nacional, que depende de sanção do presidente da República. Então, essas nuances a gente só pega no dia a dia com a leitura exaustiva desses dispositivos e fazendo exercício, né? Daqueles que estão se preparando, almejam serem ministros do STF para ganhar 38, 39 mil reais, né? Qualquer um pode chegar lá, né? Vejam que o novo ministro do STF realmente veio da advocacia, né? Era advogado, enfim, virou ministro do STJ e hoje vai se tornar aí ministro do STF. Então, quando vocês estiverem lá, se lembre das minhas aulas de constitucional. Ok? Meus caros, desejar aí uma boa noite a todos e a todas. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, mas desejar aí a vocês aí um bom final de noite, uma boa término da semana. Nos veremos, com certeza, para a semana, né, sempre com a fé em Deus e com a fé na vida, para que dias melhores virão, e com certeza para a semana nos encontraremos, ok? Um fraterno abraço e uma boa noite a todos e a todas. Abraço. Boa noite, professor. Boa noite, queridos.